Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um Projeto 626, agora 6h26 da manhã. Bem-vindo, bem-vinda neste nosso encontro matinal, de segunda a sexta-feira, para trocarmos esta energia. Portanto, é um prazer imenso estar com você todos os dias aqui no Projeto 626 para esse bate-papo matinal, esse bate-papo é muito legal, essa troca de energias, tá bom? Então, portanto, muito bem-vindo, muito bom dia. Jussara, bom dia para você, ótima semana para todos nós, tá bom? Bem, então, se quiser convidar um amigo, convidar uma amiga, convidar um parente, enfim, para estar conosco, é sempre um prazer imenso trocar esta energia de manhã, tá bom? Fernanda também, muito bom dia, Fernanda. Bem, eu fiz um Reels, né, ontem, ou anteontem, falando sobre tudo aquilo que alimentamos acaba por crescer, não é? Tudo aquilo que eu alimento cresce. Então nós temos que nos aprofundarmos nesse assunto, porque esse Reels, né, explodiu aí, muita gente, muitas perguntas, muitos comentários, não é? Mário Henrique, bom dia. Benedito, muito bom dia também. Bem-vindos a todos. Bem, então vamos dar o nome a esse nosso encontro de tudo aquilo que eu alimento, tudo que se alimenta, cresce. E o contrário também é verdadeiro, evidentemente. Se eu não alimentar, a tendência é não crescer, a tendência é não expandir-se, não é? Muito bem, alguns exemplos para introduzirmos esta live. Se eu deixar de alimentar o meu carro com combustível, se eu deixar de colocar combustível, evidentemente o carro não vai andar. Se eu deixar de regar a planta vai morrer, não vai vingar. Se eu deixar de tratar os animais, evidentemente eles morrerão, porque não haverá como progredir, não haverá como sobreviver, não haverá como ganhar força. Portanto, tudo aquilo que eu alimento, a tendência é crescer. Então, o contrário também é verdadeiro. Se eu não alimentar, a tendência é não crescer. Em que aspecto, então, professor, estamos falando? Qual o sentido que você quer trazer para as nossas vidas? O que é que você quer dizer para o nosso dia a dia? Qual é a mensagem de hoje? É muito simples. Nós temos, às vezes, a mania de nos colocarmos em posições de vitimismo, em posições de incapacidade, de tristezas, de forma a chamar a atenção do outro, porque eu estou alimentando um sentimento que não me tira daquele lugar, ou seja, que me leva para um lugar de vitimismo, um lugar de tristeza, um limbo, digamos assim, difícil de sair. Alguns dos sentimentos que nós costumamos alimentar sempre, por isso ele cresce, por isso ele fica dentro de nós. O sentimento de culpa e o sentimento de remorso. Primeiro vamos entender a diferença entre sentimento de culpa e sentimento de remorso. Culpa é aquele sentimento que eu tenho em relação a mim mesmo. Por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz aquilo? Porque eu tomei aquela decisão, hoje me arrependo, porque eu não fiz aquilo por mim, por que eu não estudei, por que eu não frequentei a faculdade, por que eu troquei isso por aquilo, por que eu fiz tanta caca na minha vida, por que eu errei para cá, por que eu errei para lá. Então aquele sentimento que eu tenho em relação a mim mesmo é um sentimento de culpa. De Coutinho, bom dia. Já o sentimento de remorso é diferente. É aquele sentimento que eu tenho em relação ao outro, de ter feito alguma coisa contra o outro, de ter prejudicado o outro. Culpa, então, em relação a mim mesmo, de coisas do passado, e o remorso em relação ao outro. São sentimentos muito comuns na clínica. Os pacientes trazem isso, me sinto muito culpado, um sentimento de culpa tremendo, né? Ou um sentimento de remorso. Esse tipo de sentimento, esse tipo de pensar precisa ser ressignificado. Nós precisamos compreender nosso envolvimento em determinado processo, em determinada circunstância, em determinado contexto lá do passado, para ressignificarmos e entendermos então a nossa responsabilidade naquele evento.
nossa responsabilidade por ter participado daquele processo, de forma a minimizar os efeitos desta culpa ou deste remorso. Nós já trouxemos aqui em outras lives, quando eu sinto que prejudiquei alguém, quando eu sinto, eu tenho esse tipo de sentimento em relação ao outro, quais são os procedimentos? Nós temos que primeiro entender isso, reconsiderar, reavaliar, pedir perdão, levar isso, botar para fora. São sentimentos que temos que botar para fora. Portanto, ficar alimentando o sentimento de culpa, ficar alimentando o sentimento de remorso, isso vai crescer. E se vai crescer dentro de nós, isso está nos afundando, porque sentimento de culpa e sentimento de remorso é algo que corrói, é algo que destrói, é algo que nos impede de pensar, de progredir, de planejar, de sair deste lugar. São sentimentos terríveis, não é? Então, às vezes, durante o processo de análise pessoal, acabamos por descobrir que aquela culpa ou aquele remorso nada mais é do que um contexto de algo muito pontual que pode ser ressignificado, que pode ser perfeitamente elaborado, tirando-nos daquele lugar de sofrimento, tá bom? Outra coisa é aquele sentimento de vingança. Eu não posso nutrir um sentimento de vingança. Neto, bom dia. O sujeito fez aquilo para mim, então eu quero me vingar, eu vou fazer pior. Eu fico alimentando este sentimento de vingança dentro de mim. Quer dizer, se eu já me sinto culpado, sinto remorso, eu ainda vou nutrindo esse sentimento de vingança. Olha só a energia da qual estou me valendo, que tipo de sentimentos estão me controlando, me comandando, me levando para esse lugar negro, esse lugar ruim. O sentimento de vingança, não podemos alimentar isso, não podemos fazer crescer este sentimento de vingança, é porque evidentemente eu não aprendi a perdoar, eu não aprendi a compreender, a entender isso, não é? Simone, também muito bom dia. Portanto, remorso, culpa, vingança, sentimento de ódio, de raiva. Lembre-se que na semana passada nós fizemos uma live, você pode procurar aqui, raiva e ódio, que são sentimentos terríveis, não é? Que me levam para baixo, que me conduzem para lugares não tão bons em nossas vidas, e nós ficamos remoendo aqueles sentimentos de ódio, de raiva, ou mesmo sentimento de inveja do outro. Lembremos-nos de que sentimento de inveja nada mais é aquela situação, diferentemente do ciúme, também já fizemos uma live aqui sobre inveja, é eu sofrer por aquilo que o outro tem, não é? Não é eu sofrer por aquilo que eu não tenho, um desejo de conquistar aquilo que eu não tenho, mas eu sofro e me entristeço por aquilo que o outro tem. Portanto, sentimento de inveja é um tipo de coisa que não devemos alimentar, não devemos fazer crescer ou permitir crescer dentro de nós. Tantas coisas boas ao nosso redor, das quais nós podemos nos orgulharmos, nossa amizade, nossa família, nosso trabalho, nossos conhecimentos, nossas relações interpessoais, relações sociais, a posição na qual nos encontramos, nossa evolução do passado até o presente, quantas coisas que podemos nos orgulhar, não é? Então, alimentar esse sentimento de inveja é regredir, não é? Proibirmos-nos, impedir a nós mesmos de termos este crescimento. Portanto, o sentimento de inveja é algo também que não devemos alimentar, porque nos leva a um lugar de tristeza, a um lugar de vitimismo, a um lugar nada bom para quem quer crescer, não é? Outra questão é a preguiça. Meu Deus do céu, não é? Aquela famosa preguiça, hoje eu acordei com vontade de não fazer nada. Claro que de vez em quando nós queremos tirar um ócio, um dia de ócio, nós queremos ficar tranquilos, longe de tudo, nem comida quero fazer, vou pedir uma marmita hoje, por exemplo, não é? É normal isso, mas a preguiça é um tipo de sentimento que nós temos que evitar, que nós temos que eliminar de nós, porque a preguiça, juntamente com o ato da procrastinação, são sentimentos, são comportamentos que não são legais, porque nos deixam patinando, nos deixam naquele lugar de não desenvolvimento, de não planejamento, de não crescimento, ou seja, alimentar esse tipo de sentimento, alimentar
É tudo isso que eu estou trazendo aqui, apenas a título de exemplos, evidentemente, nós temos muitos outros exemplos, não é? Nos leva exatamente àquele lugar de reclamar, aquele lugar de nos vitimizarmos, aquele lugar de ficar tentando chamar atenção. Ah, não é? Aquela Ianazinha, lembra? Lili, me parece, ou Li, uma coisa assim. Ah, isso não vai dar certo. Ah, isso não vai prestar. Vamos fazer tal coisa. Ah, não vai dar certo. Ah, não vai. Precisamos sair deste lugar, não é? E ser positivo, não é? Nós temos que ter essa questão da positividade, otimismo dentro de nós. Portanto, ficar alimentando esses sentimentos, elenquei alguns aqui, não é? A culpa, o remorso, vingança, o ódio, o vitimismo, a preguiça, o negativismo. Para onde vai nos levar esses sentimentos? Esses sentimentos vão levar para que lugar? Se não aquele lugar do fracasso, aquele lugar da derrota, aquele lugar da tristeza, aquele lugar que não nos remete, que não nos traz nenhum tipo de motivação para sairmos de lá. Então, alimentar esse tipo de sentimentos dentro de nós, com a expectativa de que o outro vai passar a mão em nossas cabeças, de que o outro vai acolher, de que o outro vai entender, enfim, isso pode até acontecer num primeiro momento, mas quando depois isso vira rotina, as pessoas se cansam de estar do lado de pessoas derrotistas, pessoas para baixo, pessoas que não saem do lugar, que vivem patinando. As pessoas se cansam e elas vão embora, não é? Elas não gostam. Quem é que gosta? Você gosta de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? Uma pessoa que só se lamenta? Uma pessoa que só se vitimiza? Claro que não. Nós queremos nos energizarmos, queremos trocar energias positivas para sairmos exatamente desse lugar de tristeza, não é? Portanto, nós temos então que direcionar nossos alimentos. Se eu quero colher uma verdura da minha hortinha, eu tenho que alimentar as plantas, eliminar as ervas daninhas, eliminar os matinhos. Eu tenho que capinar, eliminar aquilo que prejudica o que tem de bom ali. Se eu quero colher alface, eu quero colher almeirão, agrião, rúcula, enfim, eu tenho que regar isso, eu tenho que dar alimento para isso, para essas coisas que eu pretendo colher, eliminando aquilo que atrapalha. Chamamos o popular de ervas daninhas, não é verdade? Então eu tenho que alimentar a amizade, nutrir a amizade. Há estatísticas, há estudos que mostram muito mais do que medicamentos, amizades verdadeiras, elas nos levam a lugares maravilhosos. Amizades verdadeiras, elas nos fortalecem, elas nos ajudam a estabelecer elos, amizades com pessoas positivas, pessoas progressistas, pessoas que falam do amanhã, pessoas que falam do futuro, pessoas que querem crescer. Então esse círculo de amizades eu devo alimentar, eu preciso alimentar em minha vida. Olha a amizade que estamos estabelecendo aqui neste momento, no Projeto 626, nosso encontro matinal. Então este elo vai se fortalecendo, nós vamos trocando energias. Depois eu tenho temas, eu tenho assuntos positivos para conversar com as pessoas ao longo do dia. Hora na live da manhã, discutimos sobre isso, sobre aquilo. Então é isso que temos que alimentar em nossas vidas, não é? A família, nossas famílias. Manuel também, bom dia, Manuele. Então, essas nossas questões, nossos laços importantes, amizades verdadeiras, a nossa família, o lugar onde eu vivo, a minha casa, minhas relações mais diretas, mais próximas com o papai, com a mamãe, com o namorado, com a namorada, o esposo, a esposa, enfim, com os filhos, sobrinhos, vovôs, vovós. Nós temos que energizar isso, alimentar isso, não é? E quando eu falo em família, evidentemente, já me questionaram isso, mas como você fala tanto em família, não é, Narciso? É claro, para a psicanálise a família é extremamente importante, desde Freud até Lacan, não é? Então a família é um berço, é a estrutura, é a base, porque é ali que se formam bem as castrações, todo desenvolvimento psicossexual, complexo de Édipo, leis, normas, regras, comportamentos, respeito à sociedade, respeito ao próximo, não é? A formação da personalidade, do caráter, tudo está ligado com a família. Então a família é extremamente importante e isso devemos nutrir, devemos alimentar para que se fortaleça, para que cresça.
também devemos dar alimento à nossa autoestima. De que maneira eu vou aumentar, vou elevar a minha autoestima? É exatamente o oposto do que eu disse até aqui. Se eu alimento minha culpa, aquele sentimento de remorso, o vitimismo, a procrastinação, a preguiça, o hábito de ficar falando mal do outro, a fofoca, se eu alimento isso, é claro, por óbvio, que minha autoestima está baixa, não é? Então eu tenho que evitar esse tipo de comportamento exatamente para que a minha autoestima possa crescer, não é? Olá Pedro, bom dia para você, obrigado pela companhia. A nossa relação amorosa também, não é? É algo que temos que aprender a nutrir, aprender a alimentar. De que maneira? Eu tenho trazido essa questão aqui em muitas lives, não é? Eu prometi, vou trazer uma live construindo uma relação, não é? A relação é algo que se constrói, é algo que se elabora, é um pacto, um acordo que se estabelece entre duas pessoas para que esta relação seja esse terceiro ser, terceiro ente que vai comandar os outros dois, que devem sempre estar interessados no fortalecimento da relação e não no interesse pessoal isolado do outro, não é? Então temos que nutrir, alimentar essa nossa relação amorosa com o outro, dar alimento, compreendendo, entendendo, saindo deste limbo que eu trouxe desde o início desse nosso bate-papo de hoje. Não posso alimentar estas coisas destrutivas, ruins, tóxicas, negativas em nossas vidas. Portanto, elevar a minha autoestima é muito importante, não é? Outra coisa que eu devo alimentar, eu devo nutrir, é o nosso conhecimento, não é? O conhecer coisas novas, nos depararmos com coisas novas, sairmos daquele lugar do desconhecimento, daquele lugar da ignorância. Então nós temos que ler, temos que absorver coisas novas, nos relacionarmos com mais pessoas, frequentar ambientes saudáveis, produtivos. Lembremos-nos de que Freud, tanto Freud como Lacan, e o Freud nunca teve nenhuma vergonha em falar isso, que ele gostava de frequentar ambientes positivos, conversar com pessoas que pudessem ensiná-lo alguma coisa, que ele pudesse trocar conhecimentos, porque é o conhecimento que nos tira daquele lugar comum, é o conhecimento que nos tira daquele lugar de tristeza, é o conhecimento que nos tira daquele lugar de infelicidade ou do desconhecer, digamos assim, não é? A Klein vai dizer também, Melanie Klein, sempre que eu experimento do saber, que eu me alimento do saber, serei expulso de algum lugar, não é? É claro, sempre que conhecemos, sempre que nós entendemos que nós crescemos, melhoramos a autoestima, buscamos conhecimento, somos expulsos daquele lugar da ignorância, expulsos daquele lugar de vitimismo, de tristeza profunda, não é? Porque nós temos que buscar alimentar exatamente esses sentimentos, não alimentar aquelas coisas negativas. Psicanalista Dalvan também, muito bom dia. Então, nós temos que alimentar com pulsões de vida o nosso futuro. Isso sim vale a pena dar alimento. Não dar alimento, dar comida a tudo aquilo que é ruim, a tudo aquilo que me leva para trás, não é? Para quem está chegando agora, eu falei que tudo que nós alimentamos cresce, não é? Como, por exemplo, se eu alimentar a culpa, o remorso, a vingança, a raiva, o ódio, o vitimismo, a preguiça, o negativismo, a procrastinação, isso cresce dentro de nós e nos prende naquele lugar do não desenvolver, do não crescer e cheio de pulsões de morte, negativismo, né? Muito próximo ali daquele sentimento depressivo. Então nós temos que sair daquele lugar. Ao contrário, alimentando, dando comida, fortalecendo exatamente a amizade, a família, nossas relações com as pessoas, a autoestima, o conhecimento, o nosso futuro com projetos, né? Nari também, bom dia. Fiona também, muito bom dia. Então, quem tem mais aqui? Cristina também, muito bom dia. Bem, então nós temos que aprender a fazer isso.
Temos que entender como se faz isso. Nós temos que ter convicção de que o que vai acontecer amanhã depende exatamente do que eu vou fazer hoje. Então, sair deste lugar de tristeza, sair deste lugar de desânimo, sair deste lugar negativo, onde eu fico alimentando apenas estas coisas ruins. Refletir sobre o meu sentimento. Por que é que eu estou com este sentimento? Bom dia, com este sentimento, é a Cristina, não é? Por que eu estou com este sentimento de tristeza? Por que eu estou com esse sentimento de culpa? Esse sentimento de raiva, de ódio, de remorso? Estou me colocando nessa posição de vitimista. Por que eu estou fazendo isso? Então eu tenho que refletir sobre o meu sentimento, não é? E o que é que está me trazendo para este lugar? Por que eu não consigo ter pensamentos positivos? Não consigo ter pensamentos no futuro, nos projetos, nos planos, na mudança, no sair deste lugar? Porque eu prefiro o carro parado na garagem, ao invés de alimentá-lo, colocar gasolina no tanque para ele poder andar? Por que eu quero alimentar esse desejo de, eu não consigo, meu carro acabou gasolina, meu carro eu não consigo, eu paguei tanto dinheiro para o carro e não sei o que, não sei o que. Caramba, bota gasolina, alimenta, dá àquilo que eu quero o alimento que ele precisa. Então tudo o que eu alimento vai crescer. Se eu alimento a tristeza, ela cresce. Se eu alimento a alegria, ela cresce. Automaticamente, e um vai anulando o outro. Se eu fico alimentando, não saio daquele lugar de tristeza profunda, evidentemente estou me distanciando cada vez mais da alegria. Ao contrário, se eu procuro investir na minha felicidade, investir no meu futuro, investir no conhecimento, por exemplo, estudando, é uma forma espetacular de sair do lugar comum. Evidentemente eu estou matando, estou me distanciando daquela ignorância, daquele lugar do não saber. É por isso, então, que nós podemos escolher entre o que é que eu vou alimentar, que tipo de comida eu vou dar a quem, ao quê, não é? Eu é que sei, eu é que decido, porque as coisas estão nas nossas mãos. A escolha está na minha mão. O que é que eu quero alimentar? Amizade ou inimizade? Eu decido. O que é que eu quero alimentar? O ódio, a raiva ou o perdão? Quer que eu alimentar a minha ignorância, o meu não saber ou o conhecimento? Eu é que decido. Então não adianta ficar nessa posição de vitimismo, como aquela hienazinha do desenho animado, não é? Pode ver que eu sempre trago agora nas minhas lives, não vai prestar, não vai dar certo, não vai adiantar nada. Pelo contrário, eu estou me revestindo nessa energia negativa que vai me atirar cada vez mais nas profundezas do vitimismo, nas profundezas do negativismo, do pessimismo. Portanto, as mudanças que eu quero que aconteçam estão dentro de mim. Elas sempre vão acontecer de dentro para fora. Não é o contrário, meu querido e minha querida. Creia nisso e escute profundamente isso. As mudanças que eu quero, que eu espero que aconteçam em minha vida, as mudanças não virão de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Eu preciso promovê-las. Como eu sempre digo, eu preciso tirar a bunda da cadeira, preciso me movimentar, preciso fazer alguma coisa, preciso mudar essa marcha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e ir adiante. E não ficar atolado neste limbo, neste atoleiro, patinando na manteiga, patinando na maionese, porque a posição, a situação de reclamar parece mais conveniente. É claro que temos uma explicação técnica para isso, que chamamos de ganhos secundários, não é? Sempre que insistimos em ficar naquele lugar de tristeza, naquele lugar ruim, naquele lugar que traz angústia, que traz sofrimento, há ali um ganho secundário. Jacques Lacan vai chamar de gozo, não é? Então, há alguma forma de prazer, mesmo que num aparente desprazer, há uma forma de alegrar-se, mesmo com uma aparente tristeza, que Jacques Lacan vai chamar de gozo. Ou seja, eu, de alguma forma, encontro prazer,
por estar naquele lugar, mesmo que seja apenas para reclamar, a fim de chamar a atenção do outro. Portanto, o que é que você vai alimentar hoje? Meu querido, minha querida, a escolha é sua. Lembre-se que este saco de ração, não é, está na sua mão. De um lado estão todos esses sentimentos, né? Culpa, remorso, vingança, ódio, raiva, vitimismo, preguiça, negativismo. De um lado, a ração está na sua mão, não é? E de outro lado estão a amizade, a família, o romance, né? A pessoa, as relações amorosas, a autoestima, o conhecimento, os seus projetos futuros. O que é que você vai alimentar? Lembre-se que todas estas questões dependem da nossa decisão, da nossa escolha, da minha mudança de comportamento, tá bom? Portanto, para finalizarmos a live de hoje, tudo aquilo que você alimenta cresce, tudo aquilo que eu alimento cresce dentro de mim. Se cresce dentro de mim, é isso que eu vou emanar, é dessa energia que eu estarei revestido e acabarei por contaminar, por atrair sentimentos parecidos. Se eu sou derrotista, atraio pessoas derrotistas. Se eu emano muita energia negativa, vou me cercar de pessoas que têm esse pensamento negativo. Se eu passar maldades por minha cabeça, evidentemente vou me associar a pessoas que pensem mais ou menos a mesma coisa. Já trouxemos, inclusive, lives que falam sobre isso, né? Então, que eu sou o resultado do meio. Se eu estou frequentando um prostíbulo, é facilmente perceptível o meu tipo de pensamento, os valores e crenças. Se eu costumo frequentar um ambiente A, B, C, D, é fácil, né? Diga-me quem andas e direi quem tu és. Já trouxemos também uma live com este tema, tá bom? Grande abraço para você, que seu dia seja maravilhoso, muito produtivo. E lembre-se, o que é que eu vou alimentar hoje? Que tipo de sentimento que eu quero que cresça dentro de mim? Grande beijo para você e ótimo dia!